Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de iOS com Swift. No caso, vamos continuar aqui a dar algumas figuras de alguns elementos da linguagem Swift importantes para conseguirmos depois começar a trabalhar a nível de criação de aplicações. No caso, queremos ver aqui a parte de criação de funções. No caso, eu quero trabalhar aqui uma função, eu necessito de identificá-la sempre como tendo aqui um func. E vamos colocar aqui, por exemplo, esta função escrever olá. O que acontece é que isto vai ser a estrutura base de criação de uma função. A palavra reservada func, o nome da função e depois vamos utilizar aqui abrir e fechar parênteses. Aqui neste parâmetro nós vamos poder colocar aqui alguma informação e depois entre chavetas vai ser o conteúdo daquela função. Algo muito semelhante à maior parte das outras linguagens, por exemplo o JavaScript ou o mesmo Kotlin, são aqui uma nomenclatura muito semelhante a essa escrita que é feita nas outras linguagens. Aqui tendo em consideração aqui este func poderá ser um pouco diferente, mas de uma forma geral é sempre semelhante. Então o que acontece? Eu quero pegar aqui nesta função e vou querer fazer aqui um print de olá. Então por isso simplesmente eu vou fazer aqui esta escrita. O que acontece é que se eu executar aqui a minha aplicação, eu por simplesmente não tenho aqui qualquer retorno. E não tenho qualquer retorno porquê? Porque eu por simplesmente eu criei a função, mas não a invoquei. Então o que acontece? Eu necessito de fazer aqui um escrever olá. Então o que acontece? Esta função é um bloco de código que eu coloquei nesta zona e que quando eu faço aqui este escrever olá é que eu vou executar este código que eu estou a chamar aqui dentro. É quase como se eu substituísse aqui esta linha por todo o conteúdo que eu tenho dentro destas chavetas, que neste caso também é só este print olá. Se eu executar agora este elemento, pura e simplesmente eu vou conseguir perceber e vou conseguir ver que tem aqui então este olá a ser apresentado. Se eu pegar e executar em duplicado esta linha, pura e simplesmente eu vou ter aqui, reparem, o olá duas vezes, então vai ser executado aquela linha duas vezes, uma vez que eu tenho aquele bloco a ser duplamente criado. O que acontece é que neste caso eu estou limitado a este conteúdo que eu tenho aqui, a este olá, porque é o valor que eu tenho dentro da minha função. No entanto, eu posso colocar a minha função parametrizada, ou seja, eu posso dar-lhe aqui elementos específicos a nível de conteúdo para me permitir eu escrever, por exemplo, aqui um nome específico. Então vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui uma segunda função, escrever nome. E nesta função escrever nome, eu vou querer fazer aqui um print de um nome, em que este nome será um nome passado pelo utilizador para aquela função. Reparem, este nome não existe, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e tenho que arranjar uma forma de passar para esta função o valor que eu quero escrever. Então vou dizer que aqui dentro dos parênteses eu vou-lhe passar um parâmetro. Esse parâmetro será o nome, então vou colocar aqui nome, e tenho que informar aqui qual é o tipo de dados deste parâmetro, neste caso dois pontos, string. Ao fazer isto, pura e simplesmente, eu vou conseguir informar que quando eu faço escrever o nome, eu tenho que informar qual é o nome. Uma característica da linguagem Swift é que quando nós colocamos aqui os parâmetros dentro de uma função, nós por norma nomeamos os parâmetros, ou seja, por exemplo, eu vou colocar aqui, escrever nome e digo-lhe que o nome vai ser, por exemplo, Bruno. Então o que acontece? Se eu executar aqui este código, pura e simplesmente eu tenho aqui então esta informação aqui do Bruno, ou seja, pura e simplesmente eu consigo fazer o puxar desta informação e consigo apresentar aqui este conteúdo, ok? Algo que eu posso ainda fazer é, pura e simplesmente, concatenar aqui este nome com, por exemplo, um olá. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui olá e quero colocar a seguir o valor do nome. No entanto, se eu executar o meu código desta forma, o que acontece é que ele vai me dizer aqui olá nome, uma vez que este nome, estando entre aspas, ele vai me escrever exatamente aquele texto, ele não vai fazer aqui a recuperação do valor do nome. Então no caso deste nós vamos fazer aqui uma interpolação de strings. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou informar que mesmo dentro de aspas, este conteúdo que eu tenho aqui, eu quero colocar-lhe aqui barra e coloco o nome entre parênteses, ele vai perceber que eu quero escrever exatamente este olá e que quando eu coloco esta informação, eu quero que ela seja substituída pelo nome que é passado. Então se eu executar agora este elemento, por simplesmente eu consigo ter aqui esta informação, ou seja, eu consigo simular aqui uma alteração a ser realizada com a interpolação de strings. Neste caso nós estamos a trabalhar aqui com funções
utilizando exclusivamente strings, mas eu posso colocar aqui também valores numéricos, ou valores inteiros, ou qualquer outro tipo de valor. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma função soma, em que vou dizer que tenho aqui um primeiro número do tipo inteiro, e que tenho um segundo número também do tipo inteiro. Okay? Vou aqui só recolher um pouco aqui este lado. E que esta função será uma função que pura e simplesmente me poderia fazer aqui um print de primeiro número mais o segundo número, e por simplesmente eu teria aqui este valor a ser apresentado. Por exemplo, se eu colocar aqui 1,2, por simplesmente o que é que vai acontecer? Eu, aqui neste caso, tenho só que identificar aqui, neste caso o primeiro número seria aqui 1 e o segundo número seria aqui 2. E ao fazer aqui este passo, ele dá-me aqui a informação de 3. No entanto, o que eu quero fazer é incluir aqui um outro conteúdo, que é a parte de devolução de valores. O que vai acontecer é o seguinte: eu quero, neste parâmetro aqui, não fazer a apresentação do cálculo, mas eu quero retornar aqui este conteúdo. Ou seja, pura e simplesmente, eu quero devolver um valor inteiro no final do meu método. Ou seja, pura e simplesmente, eu estou a executar aqui este código e quero devolver aqui um valor. Isto aqui vai ser aqui, vou chamar aqui resultado, e este resultado é o que vai receber o que vai ser devolvido pelaquela função. Então fazer agora um print do resultado, eu pura e simplesmente o que vou receber vai ser o mesmo 3, mas neste caso ele está a ser escrito aqui em baixo, ou seja, por simplesmente eu estou a devolver o valor para a minha função. Em Swift é possível ainda utilizar labels para os argumentos, para nós conseguirmos ter aqui uma melhor leitura do código, ok? Então o que acontece? Eu vou querer pegar aqui neste segundo parâmetro e vou querer nomeá-lo, ok? O que acontece é que eu vou querer fazer aqui o seguinte: eu vou colocar aqui, por exemplo, mais segundo número. E quando eu coloco aqui este mais segundo número, o que vai acontecer é que, ao eu executar aqui esta linha, eu vou até comentar aqui este bloco. Vamos só fechar aqui deste lado para termos aqui um pouco mais de espaço. Eu vou dizer aqui o seguinte: let resultado vai ser igual a soma. E reparem, se eu der agora aqui um enter, ele diz-me primeiro número, por exemplo 1, e tenho aqui a seguir mais 3, por exemplo. Então reparem, em vez de eu colocar isto aqui como sendo o segundo número, eu vou colocar isto aqui como sendo mais. Então reparem, com esta apresentação, a linguagem Swift passa a ser uma linguagem muito mais direcionada para a minha leitura. Ou seja, eu pego, olho para aqui e sei que o resultado vai ser igual à soma do primeiro número mais 3, o que me permite aqui uma leitura muito mais simples e muito mais direta do meu código, porque a minha linguagem natural está muito mais próxima daquela linguagem que é a linguagem da máquina. Então tenho aqui esta vantagem que eu posso fazer aqui este processo. E estão vistas então aqui esta parte das funções. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord, e vemos no próximo vídeo.